Falar de sexualidade tira a pureza da sua criança? Isso é mito ou é verdade? Isso é um mito, porque tirar a pureza da criança não vai. Primeiro, porque falar de sexualidade não é a gente falar de sexo, ou não é só a gente falar de sexo, né? Falar de sexualidade é falar de várias questões que estão ligadas ao desenvolvimento pessoal dessa criança ou o desenvolvimento pessoal desse adolescente. Então, por exemplo, quando a criança pergunta para você como é que o bebê foi parar na barriga da mãe, por exemplo, ela está perguntando sobre algo que a gente entende como parte da sexualidade. Isso é sexualidade. Quando a criança, por exemplo, nos pergunta como foi que o papai colocou a sementinha dentro da barriga da mamãe, essa é uma das perguntas que deixa as mães mais constrangidas, que muitas vezes ela não sabe como lidar com esse tipo de situação. E por que, se eu entendo que isso, sexo, não é coisa para se falar com criança, ou seja, explicar para esta criança como é que o papai colocou a sementinha dentro da barriga da mamãe, automaticamente eu vou pensar o quê? Que isso não é coisa para eu falar para minha filha, isso não é coisa para eu falar para o meu filho criança. Então, eu vou acreditar neste mito que tira a pureza da criança ou que não é coisa de criança, e qual é o prejuízo? Quando eu tenho esse tipo de pensamento, quando eu tenho esse tipo de mito. O prejuízo é que a criança vai perceber que esse é o tipo de assunto que ela não pode falar comigo. Ela não pode falar com a mãe dela. E a tendência da criança vai ser o quê? Ela não nos procurar na hora que ela tiver de novo uma dúvida. E aí, gente, é que a criança vai buscar informações em outras fontes. A criança, ela vai buscar saber através de outras pessoas. E você que é mãe, você que é pai, você fica sem saber o que a criança pensa, o que ela sabe, né? O que ela precisa que a gente oriente ela nesse momento. Então, quando, ao contrário, a gente sabe o que acontece no desenvolvimento da sexualidade da criança, que quando a criança vem com essas curiosidades, a gente sabe como lidar. Então, a gente não dá bronca, a gente não briga, a gente não bate, a gente não cria situações que fazem com que a criança se afaste da gente. Muito pelo contrário, se eu sei qual é a intenção de um comportamento sexual na infância, se eu sei o que está acontecendo com aquela minha criança, eu tenho muito mais desprendimento, eu sei exatamente o que é que eu tenho que dizer para a minha criança e como eu adequá-la às minhas expectativas, aos meus valores, aquilo que eu acredito.